né? Eu vi, inclusive você indagou, Hugo, se pela primeira vez o Corinthians será o favorito, né, depois de muito tempo, e eu tô contigo, enfim, nem sei se essa é a sua opinião, né, você perguntou isso pro Hugo, mas para mim o Coringão é favorito domingo contra o Palmeiras, hein? Será que subiu para a cabeça, ô Faraldo? Será que eu fiquei mascarado ou não? Dá pra gente colocar o Corinthians como favorito, ou clássico é clássico e vice-versa? O Hugo ele foi mais polido na resposta, né? Ele meteu, entre outras palavras, o clássico é clássico e vice-versa. E tá certo ele. Se ele vira aqui ao vivo e fala que o Corinthians é favorito, daí rapidinho chega lá no vestiário do Palmeiras, pode inflamar os caras de um jeito negativo para o Corinthians. Mas eu acho que sim, Samir. Eu acho que o Corinthians é favorito por uma junção de fatores. Principalmente tá, a questão do mando. Eu acho que o mando ele influencia muito quando os times estão em situações parecidas. E aí a torcida do Corinthians está numa lua de mel, talvez como nunca antes vista no passado recente, né? Pelas conquistas em sequência, mas principalmente pela forma como a torcida foi protagonista também lá em Brasília na semana passada na Supercopa. A taça ontem foi para os braços da torcida organizada da Gaviões da Fiel durante o jogo contra o Capivariano lá em Itaquera. Eu imagino o Manel Química Arena numa energia que já é particularmente especial em derbys, mas ainda mais especial nesse derby em específico. É quase como se esse jogo contra o Capivariano, a gente pula ele, fica legal ali para a base, faz um jogo de base ali no meio do caminho, mas o jogo pós-título da Supercopa, o corintiano vai sentir a faixa sendo carimbada, é esse contra o Palmeiras, sabe? Então tem essa energia, que acho que vem mais da arquibancada, mas tem a energia que vem do elenco também. O elenco do Corinthians está com a confiança lá no talo, abraçado pela torcida, mas também empolgado pelas conquistas. O Palmeiras é um pouco oposto, mais que dentro de campo esteja essa temporada, mas é aquele elenco que já se acostumou a ser criticado pela própria torcida, mesmo numa circunstância em que está sempre batendo ou campeão ou vice-campeão de quase todas as principais taças. Então, é uma relação de maior desgaste, né, hoje, do time, do técnico, o Abel tendo que responder a entrevista atravessada constantemente e dando a resposta atravessada para jornalistas. Eu sinto que o clima ele está mais harmonioso do lado corintiano. E bola jogada por bola jogada, eu vejo os dois times competindo legal, são disparados os dois melhores paulistas, dos grandes, né, desse início de temporada. O São Paulo e o Santos é capaz de nem se classificarem para o mata-mata do Paulista. Então, numa dessas, a gente está tendo uma final antecipada desse clássico. Promete ser, inclusive, o melhor clássico disputado nessa primeira fase, acredito eu. E vejo o Corinthians capaz, sim, Samir. Acho que é um Corinthians encaixadinho. Se pegar a espinha dorsal, é a mesma espinha dorsal, com uma outra alteração, mas a espinha dorsal é a mesma, lá do derby da cabeça de porco, no final de 24. Então, olha como o Corinthians ele consegue manter a espinha dorsal um ano e meio depois. E a gente fala tanto isso sobre o Palmeiras, né? Que manutenção de trabalho, de time, de diretoria, de tudo, é um dos principais segredos no futebol. O Corinthians, aos trancos e barrancos, pelo menos no time titular, está conseguindo fazer isso. É outro técnico, é outro presidente, outro diretor de futebol. Mas o time, em essência, é o mesmo. Uma outra peça diferente ali, não tem Martinez, o Garro também está com menos protagonismo hoje, mas de forma geral é o mesmo time. Isso eu acho que é muito importante. Tá? Confiança alta, apoio da torcida, manutenção do time. Eu vejo o Corinthians pela primeira vez, acho que na era Abel Ferreira, como favorito. E o Abel falou que está com o Corinthians engasgado e chegou a hora, né, enfim, de vencer o Corinthians. Eu acho que o Palmeiras vem mais mordido, né? Talvez entre aí com vontade, né, com mais vontade de vencer esse derby, apesar que teve essa questão de uma vontade excessiva, né, naquele confronto lá da Copa do Brasil, né, pro jogo de volta, a torcida cobrou muita garra, vontade, eu acho que não deu muito certo, porque o Martínez ainda caçou a expulsão, né, Faraldo, do volante do Palmeiras na ocasião. Em relação à escalação, Faraldo, podemos imaginar o Corinthians com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, ali. o Gustavo Henrique, né, e o Bidu. No meio-campo, Ranielli, o meio-campo que venceu o Flamengo, Ranielli, Martinez, Bidon, Carrijo. Carrídio,
e lá na frente o Memphis e o Yuri Alberto. Esse é o time, na verdade, o time que iniciou a partida contra o Flamengo. Você acha que vai ser esse o time que inicia o derby, Faraldo? Acho que sim, Samir. Até a escalação contra o Capivariano, acho que é um indicativo disso, né? Ele preserva exatamente ali os titulares do jogo contra o Flamengo. São titulares do jogo contra o Flamengo que vão muito bem contra o Flamengo, que é um nível de adversário similar ao que o Corinthians vai enfrentar contra o Palmeiras. Acho que é o que o Corinthians tem de melhor hoje, nesse início de temporada. Tá? Ainda imagino o Garro aí ganhando mais espaço com o passar das semanas, melhorando a questão física dele. Mas hoje eu já não vejo o Garro como titular absoluto desse time, o que é uma loucura, né? Mas não é hoje. Hoje ele não é titular absoluto. Muitas coisas podem acontecer no decorrer da temporada, mas para hoje, eu acho que é essa a escalação. Samir, é um Corinthians forte fisicamente, mentalmente, é um Corinthians que mostrou contra o Flamengo que o Dorival tem nas mãos do ponto de vista tático, e quando você tem tudo isso alinhado, são os melhores tecnicamente também, né? É verdade. E o Garro, eu acho que realmente perdeu essa posição. Não fez um bom jogo ontem, né, Faraldo? Eu, pelo menos, não gostei do desempenho do Garro na partida de ontem. Aliás, ele buscou umas 2, 3 meia-luas ali e não deram certo. Enfim, não só isso, né? Errando passes, né? O Corinthians não foi bem no primeiro tempo, foi um pouco melhor na segunda etapa, quando construiu os 3-0. Mas o Galo realmente nem tá jogando futebol para conseguir, né, recuperar essa vaga de titular. Aliás, o Faraldo, o Garro, para mim, ainda estaria atrás. Vamos supor que o Carrillo não pudesse jogar no domingo, ainda para mim estaria atrás ainda do Matheus Pereira já. Ou estou exagerando muito, Faraldo? Não, acho que disputam posição ali, mas o Matheus Pereira ele mostrou mais essa temporada, né? Até do ponto de vista físico. O próprio Carrijo, que a gente falou, né, que nos primeiros jogos do ano estava andando em campo, tá andando em campo, mas quando precisou ser escalado para marcar, marcou. Com a devida intensidade que o jogo contra o Flamengo pedia e que certamente ele é capaz de entregar contra o Palmeiras. Mas eu concordo com você. Eu acho que o Matheus Pereira hoje ele está à frente nessa hierarquia, não por capacidade técnica, né, mas pelo momento físico mesmo. O Garro, desde o ano passado, ele vem, né, de uma temporada muito abaixo fisicamente, então não vai ser em uma semana, agora pós cirurgia no punho, que ele vai estar 100%. Ele vai demandar algumas semanas. E o projeto de verdade, um Garro 100% disponível para o Dorival, naquela intensidade que o corintiano viu no final de 2024, principalmente, e eu projeto esse Garro para Libertadores. Inclusive, isso é informação, tá, Samir? Há um pacto hoje internamente entre os jogadores do Corinthians para que essa temporada de 2026 seja mais vencedora do que a de 2025. E o fato de ter ganhado a Supercopa já é um passo importante, porque se você ganha o Paulista e mais uma Copa, que seja a própria Copa do Brasil de novo, você já tem um ano mais vencedor. Mas aí eu vou completar com o meu feeling em cima dessa informação do pacto. Acho que os caras vão olhar com mais carinho para a Libertadores esse ano, porque conseguiram já É, vencer uma Copa do Brasil, agora uma Supercopa, e o que acho que foi mais humilhante para esse elenco no ano passado foi a forma como foi eliminado na Libertadores, na pré-Libertadores, tomando uma sacolada lá no Equador por um time que não passou nem da fase de grupos depois, né, na competição. Então, eu imagino que até por uma questão de brio desse elenco, enquanto esse elenco ainda estiver montado da forma como a gente vê, né, talvez até o meio do ano, enfim, mas enquanto for esse time, esse elenco, essa escalação, eu acho que a Libertadores vai ser encarada de uma forma muito diferente esse ano em comparação ao ano passado. eu também acho. Até porque o Corinthians não tem chance alguma de ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu acho, para O mim, Dorival deixou claro isso. O é, torcedor pode até ficar incomodado, mas o Dorival, em entrevistas recentes, eu vi especificamente uma para a TNT essa semana, mas ele já falou isso em outras ocasiões também. E eu acho inusitado que a gente está na segunda rodada do campeonato, o Corinthians jogou uma, mas o Dorival, em outras palavras, já jogou a toalha para o título do Campeonato Brasileiro. Aí o torcedor pode se revoltar ou não dele fazer isso com uma rodada disputada. Mas eu acho que mais do que jogar, mas eu acho que mais do que colocar ele num lugar ruim, de tá desistindo, ele tá sendo sincero com a torcida. Isso eu manda no acho, fato que o Corinthians conseguir ser é, competitivo nas outras frentes. o torcedor se lembrou bem. O torcedor tem que estar acostumado com sinceridade. Eu vou dar um exemplo. Quando surgiu a história que o Osmar Stabile, ele falou que de manhã ele trabalhava na empresa dele.
todo mundo detonou. Eu não sei se eu não sou desse mundo, mas eu pensei ao contrário. Eu falei, pô, pelo menos tem um presidente que trabalha agora, que pela manhã foi sincero e falou, tô na minha empresa. Não, os caras preferem acreditar naquele presidente que fala o seguinte, eu tô aqui de manhã, de tarde, de noite, não vejo minha família há 8 meses, e não ganha nada, não ganha R$ 1 do clube, não tem salário, não ganha nada, tô de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não vejo minha família há 1 ano. Né? O torcedor quer isso, na verdade. O torcedor não gosta de ouvir verdade. Se o cara tá na empresa dele, sinal que pelo menos tem trabalho e depois ele vai trabalhar pelo Corinthians com certeza, né? Concorda comigo, Faraldo? E a questão do Dorival tá certo. Não tem elenco para disputar o brasileiro, mas o time é copeiro e é um dos favoritos para mim para chegar aí nas fases finais da Libertadores. Concordo, Samir, concordo. E eu, assim, em outros tempos teria me incomodado, tá? Um sincericídio dessa forma ele por parte do técnico do time. Mas nesse momento em que eu acho que o torcedor está cada vez mais acostumado a entender o lado extracampo do clube, de ver que o clube tá bagunçado, que não vai conseguir contratar. Ah, o Palmeiras está trazendo o Arias. Tá. O Corinthians não Fazer o vai quê? trazer um jogador desse valor. E tudo bem, o Caio César já chegou bem, o torcedor abraçou, Matheus Pereira, o torcedor abraçou, o Gabriel Paulista abraçou. Eu acho que o torcedor ele tá entendendo o momento do clube. O que não dá, eu acho, é você fazer um campeonato brasileiro completamente medíocre e cair de forma patética numa Libertadores, por exemplo. Eu acho que se você, desde o início do campeonato, ainda mais o campeonato brasileiro que começa em janeiro, se desde o começo desse campeonato você já tá avisando que você não vai disputar o título, tem que fazer um campeonato minimamente honroso, ou seja, ficar longe de zona de rebaixamento. É no mínimo ali manter um meio de tabela o campeonato todo, com alguma distância segura de zona de rebaixamento, e em todas as outras frentes, você lutar pelo título. Porque você não vai, mesmo você lutando pelo título em todas as frentes, você não vai ganhar. Mas você tem que lutar. Supercopa já ganhou? Paulista, pode ser que não ganhe, mas tem que ir para tentar pelo menos até final. Vamos ver o que acontece. Copa do Brasil tem que ir em paralelo à Libertadores. Porque a gente vê o Flamengo com tanto elenco, não sei o quê. O Flamengo largou mão da Copa do Brasil ano passado. Mas porque abraçou Brasileiro e Libertadores. Se o Corinthians já largou o Brasileiro, não tem que escolher entre Copa do Brasil e Libertadores, não. Tem que abraçar as duas competições e ir o mais longe possível em ambas. E numa dessas ganhar as duas. Não deve acontecer, é muito difícil, muito improvável. Mas que você vá até o final do ano ali lutando nas duas frentes. E aí você aumenta a sua probabilidade de uma das Copas você de fato beliscar. Não sei se a nossa produção consegue colocar a foto aí para a gente encerrar a nossa live do Corinthians. Tem um camarada que quer te ver, que acho que você não vê há muito tempo, viu, Faraldo? E... Não sei se a produção consegue colocar para a gente a imagem dele, né? Ele é um camarada aí que está há muito tempo que você não o vê, né? Ele deu uma sumida. Olha aí, olha aí. Tá chegando, homem! Olha quem apareceu aí, ó. Olha quem apareceu aí. José Martínez, né? A produção pode até tirar já a imagem dele. Está voltando aí pro Brasil, meu querido Faraldo. José Martínez, hein? O homem apareceu, velho. Eu vou falar, vai ter que comer grama aí para ganhar posição, viu? O Carrijo tem mais um começo de ano bom, exemplo do ano passado. Vamos ver se mantém, né? Acho que esse foi o problema do Carrijo no ano passado, a manutenção do bom início, do bom Campeonato Paulista. Mas do jeito que está encaixado hoje o time do Corinthians, o Martínez hoje ele é 12º jogador. Ele não tira a vaga do Raniel, ele não tira a vaga do Carrijo, muito menos de André e Breno Bidon. Quem ganha é o Corinthians, né? O Corinthians que perdeu o Maicon, titular das finais do ano passado, e ainda assim tem uma concorrência sadia aí por posição nesse meio de campo. O elenco do Corinthians não é tão ruim, tá? Ele é desequilibrado, tem algumas posições realmente que você fala, meu Deus do céu, né? As laterais, acho que a zaga ainda, talvez agora com o Gabriel Paulista tenha melhorado, mas ainda falta acho que um nome ali mais certeiro, um jogador ou dois para o ataque. Mas essa área da volância, o Corinthians está muito bem servido, viu? Muito bem servido. É verdade. Ô, Faraldo, vamos encerrar então aqui a nossa live do Corinthians no UOL. Eu quero o seu palpite para a gente, né? Você que tem acertado tudo, né? O Corinthians inclusive vence. 1-0 na final, né? Meu irmão, tu acerta tudo. Eu lembro sempre, quando o resultado sai lá, eu falo, Faraldo, que canalha, ele acerta todas. Hein, agora,
Diga aí, o Corinthians, qual o placar de Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena no próximo domingo, Faraldo? Pô, Samir, acho que vai ser 2-1, hein? Eu tô querendo falar 3-2, tá? Mas eu acho que a defesa do Corinthians, talvez o grande trunfo que o Corinthians tenha mostrado contra o Flamengo, ou até na reta final, na Copa do Brasil de forma geral, né? Não só na reta final. Acho que é um time que, quando muito concentrado, se defende muito bem. Então eu não imagino também esse time tomando 2 do Palmeiras ali. Mas 2-1. 2-1 e. E por que não? A exemplo da Supercopa, um gol deles de bola parada e outro ali numa jogada típica desse Corinthians, de um ataque em profundidade, com o Yuri Alberto ou o Memphis ali ocupando espaço. Acho que esse Corinthians do Dorival tem algumas marcas, né? Fala-se muito da defesa forte, mas é um time que, depois de muitos anos, o Corinthians passa a ter uma bola parada bem trabalhada. Bem verdade que o elenco ajuda, né? É um time melhor também do que o dos últimos anos. Mas claramente é um Corinthians que sabe o que fazer com bola parada, e foi assim que abriu o placar com o Gabriel Paulista contra o Flamengo. E o Corinthians que também é muito perigoso, com o Yuri Alberto, Memphis, sendo municiados, às vezes até um pelo outro, ali na frente. Então, numa dessas sai um gol de um jeito, outro do outro, o Corinthians ganha por 2-1 aí contra o Palmeiras de Abel Ferreira. E aí joga uma bomba de crise lá pro outro lado, hein? Porque vai tomar pressão de novo Abel Ferreira depois de mais uma eventual derrota pro Corinthians. É verdade, Faraldo. Também acho que o Corinthians é favorito. Para mim, tem a melhor dupla de zaga hoje, o ataque está entrosado. Enfim, eu acho que o Bidon, né, tá numa fase boa. Acho que o Corinthians hoje é o favorito, mas claro, né, a gente sabe que vai ser um jogo difícil para o Corinthians na Neoquímica Arena. Valeu, nosso querido Lucas Faraldo, você que ficou com a gente até agora. Muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência. A gente volta na próxima sexta-feira, às 16 horas, para falar muito do Coringão. Até lá. Valeu.